sejam bem-vindos ao Receba Bem. Eu sou a Camila, confeiteira e sommelier de café. E hoje nós estamos aqui para falar sobre produtividade. Mas o que é produtividade? Eu não estou aqui para falar para vocês que vocês vão dar conta de tudo o que vocês querem fazer e que tudo vai sair da melhor maneira possível e que você vai dar conta de tudo. Não estou aqui para falar isso. Eu estou aqui para falar que você pode sim produzir mais, fazer mais coisas e fazer melhor, tá? Isso que é a produtividade. Então a aula de hoje a gente vai falar sobre 10 passos para ser mais produtivo trabalhando na sua cozinha. Então eu quero falar com você que gostaria de fazer algo a mais, né? Trabalhar com confeitaria ou trabalhar com comida, usar a sua cozinha da sua casa para fazer algo como uma renda extra ou, quem sabe, até uma renda principal aí na sua cozinha. A primeira coisa que você deve saber se você quer trabalhar no ramo alimentício dentro da tua casa abre um parênteses agora, eu estou falando sobre produtividade, sobre produzir mais e melhor, fazer mais e fazer com mais qualidade. Nós não vamos entrar nessa aula em mérito de precificação, em mérito de contabilidade, em mérito de vigilância sanitária, nada disso. A gente pode vir até aqui algum dia para falar, mas hoje não é nosso tema da nossa aula. Combinado? Então, passo 1, definições claras. A gente precisa ter definições claras de onde a gente está, para onde a gente quer chegar, para que a gente consiga produzir mais e melhor. Porque não adianta a gente ficar rodando em círculos, né? Eu não sei para onde eu vou. E aí isso gera um círculo vicioso e eu não consigo produzir mais e muito menos produzir melhor, tá? Vamos lá então, vamos entender o que é isso daí. Primeiro, método de trabalho. Você precisa desenvolver, é claro que quando eu falo aqui, a gente já tem um produto definido, tá? Eu já sei se eu quero fazer brownie, se eu quero fazer brigadeiro, se eu vou fazer bolo, se eu vou fazer marmita fit, o que eu vou fazer, tá? E já tô partindo do princípio que você sabe qual é o seu produto e você só quer produzir mais e melhor, tá bom? Então, o método do seu trabalho, você precisa definir. Você vai vender no aplicativo e ter pronta entrega, você vai fazer feiras, você vai fazer por encomendas. Como você vai fazer? Então, é muito importante a gente definir, porque cada vertente, ou se você vai escolher duas, né? Você vai fazer aplicativo e encomenda, você vai ter que trabalhar de uma maneira. E isso é muito importante, definir método de trabalho. Capacidade produtiva. Como eu falei no começo, a gente não pode abraçar o mundo, a gente tem um limite. O dia tem 24 horas. Nós precisamos fazer muitas outras coisas, principalmente para quem vai trabalhar como uma renda extra. Então, eu preciso definir qual que é a minha capacidade produtiva. Quanto que eu consigo fazer e entregar bem. Não adianta meter os pés pelas mãos e fazer algo sem qualidade, tá? Definir metas. Qual que é a sua meta? É vender 100% da sua capacidade produtiva? X reais por mês? Ou na semana é vender 1000 brigadeiros? Por quê? Porque quando eu faço isso aqui, eu sei onde eu estou e para onde eu vou.
consigo aumentar, fazer mais coisas e melhor se eu estiver trabalhando com um preço errado. Eu preciso fazer meu preço certo para que eu quebre aquele círculo, né? E aí eu não chego a lugar nenhum. Eu preciso desse caminho aqui. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, já sabem, né? Deixem aqui nos comentários, porque a gente vai responder, quem sabe até vira um vídeo de perguntas e respostas, tá bom? E não esquecem também, deixem aqui nos comentários o que você faz ou o que você gostaria de fazer, porque aí a gente pode trazer vídeos novos e mais conteúdos para vocês, combinado? Também, se você gostou desse vídeo, já deixa seu joinha aqui, que é muito importante pra gente, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo que é interessado nesse assunto. Espero vocês! Segundo passo, vencer a inércia, né? O que é vencer? O que é inércia? É o corpo que está parado, ele tende a ficar parado. Então a gente precisa fazer alguma coisa para ele acelerar e decolar, tá? Então, quais são os passos, né? O que a gente pode fazer para sair daquele momento que a gente está lá, sentado todo dia, reclamando da vida, que a gente quer uma vida diferente, que a gente quer melhor, mas a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. Se a gente não pôr o pé no acelerador, nosso foguetinho não vai sozinho, tá? Então, coisas que a gente pode fazer para vencer a inércia. Bloqueio de distrações. A gente tem, né? Todo mundo tem um pontinho fraco. Por exemplo, você chega e senta na frente da televisão e começa a assistir um episódio de série atrás do outro. Ou então você entra nas redes sociais e fica lá 2, 3 horas. Ou você entra num joguinho. Eu não estou dizendo que não é para fazer isso. Porém, quando você tem uma meta, lembra que eu falei que precisa ter meta? Quando você tem uma meta, você começa a dosar isso. E se por um acaso você não conseguir determinar um tempo para essas distrações, o melhor que se tem a fazer é bloquear, né? Bloqueia, desinstala um joguinho. Se for o caso, para por um período de assinar onde fornece a sua série, né? Ou então, é só aos domingos que eu vou assistir. Enfim, bloqueie. Veja o que está quais são as principais distrações que fazem com que você não produza e bloqueie ou diminua. Encontre o seu botão de reset. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está estressado, às vezes algo não está dando certo e a gente precisa parar e reiniciar. Às vezes é um banho gelado, às vezes é um cafezinho, às vezes é sair no quintal, respirar fundo, às vezes é ouvir uma música, às vezes é tomar uma água gelada, às vezes é uma volta no quarteirão. Então, identifique o que te faz reiniciar e toda vez que for necessário, aperte esse botão. Às vezes, né, a gente tem muitas preocupações, quase sempre a gente tem muitas preocupações, mas dependendo do que a gente está fazendo e do momento que a gente está, a gente não vai conseguir resolver aquilo. Só que as preocupações consomem uma grande energia da gente. Então, aquilo começa a bloquear o nosso crescimento. Então, crie o hábito de compartilhar as preocupações com um papel. Tem um caderninho. Por exemplo, eu preciso conversar com um contador para abrir meu CNPJ, abrir minha MEI. Tô lá. Aquilo é 11 horas da noite. Aí você não vai dormir por causa disso, mas você também não vai conseguir resolver aquilo lá. E aí a sua energia vai ser consumida, você não vai conseguir dormir direito, no outro dia você não vai produzir direito, então vira um efeito dominó. Então, escreva. Procurar um contador para verificar a questão também. Ótimo! No outro dia, um momento que você consiga ligar
você vai fazer isso e faça com todas as suas preocupações. Cuidar da sua saúde. Gente, não tem como, a gente precisa cuidar. Ir ao dentista, ir ao médico, se alimentar direito, fazer um exercício físico, tomar água. A minha avó sempre falava assim, saco vazio não para em pé, né? E esse vazio a gente pode entender como um corpo e uma alma, e né, dentro e fora, nosso psicológico e o nosso físico esteja bem. Então, para isso, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Senão, não vai dar para a gente produzir mais e nem produzir melhor. Lista de tarefas. A gente não pode confiar na nossa cabeça, só na nossa cabeça. Então, de novo, ou um caderninho, ou então um aplicativo no seu celular, ou uma listinha, ou na geladeira, enfim, o jeito que melhor te adaptar, que você se adaptar, mas faz uma lista de tudo que você precisa fazer. Preparo antecipado. Tudo que você pode deixar preparado antecipadamente, desde algo relacionado ao pessoal, quanto algo relacionado ao seu projeto. Por exemplo, se você pode deixar caixas montadas, caixas de pizza, por exemplo, faz pizza. As caixas de pizza montada, faça antes, prepare antes. Se você precisa ir trabalhar numa empresa antes, deixe na noite anterior o seu uniforme preparado. Então, assim, tudo vai começando, né, a ficar preparado. No outro dia, as coisas estão mais fáceis de ser conduzidas. Faça agora. Sabe aquele famoso de eu preciso lavar a salada? É rapidinho, mas depois eu faço. Eu preciso colocar a roupa para bater, mas depois eu faço. Eu preciso fazer orçamentos de forminhas de brigadeiro, mas depois eu faço. Todas essas pequenas coisas que tomam pequenos tempos, já faz agora. Porque senão você vai deixando, quando você vê, você vai ter uma grande quantidade de coisas sem fazer, você vai se sentir que você não dá conta, mas você poderia ter feito. Leia muito. Quando a gente lê, não só no seu foco, né? Mas você começa a renovar suas energias, a ter mais criatividade, a falar melhor, a se expressar melhor. Enfim, é um conjunto, é um combo de ajuda para o aumento da sua produtividade enorme. Se você não tem, né, esse hábito, você pode criar esse hábito. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma indicação de um perfil no Instagram chamado Hoje Tem Aula. Ele é gerido pelas professoras, por professoras de português e com certeza elas podem te ajudar nessa missão. E se você gosta também, vai lá conhecer as meninas, que com certeza vai te trazer ótimas indicações. E exercite a criatividade, né? Saia da caixinha, né? A gente tem aquele aplicativo Pinterest, a gente tem vídeos no YouTube, a gente tem canais, né, no Facebook que dá pra gente criatividade, a gente tem perfis no Instagram. Não use só como um passatempo, use como ferramenta de trabalho e exercite a sua criatividade. Inclusive ler, né, visitar comércios do seu ramo, tudo isso vai aumentando a sua criatividade e você vai tendo essa garra e essa energia para vencer a inércia. Montar uma linha produtiva e ter um trabalho padronizado, né? Então, se você vai fazer bolo, o que você pode fazer? Em um dia você só faz massa, no outro dia você só faz recheio, no outro dia você só faz a cobertura e monta, no outro, entendeu? Então, se você faz brigadeiro, num dia você faz todas as massas, no outro dia você enrola, ou mesmo que seja no mesmo dia,
Primeiro faz todas as massas, depois você enrola, depois você põe na forminha, depois você encaixota, né? Essa linha produtiva faz com que você produza mais, né? E trabalho padronizado, tenha suas receitas pesadas, escritas, faça ficha de receita. Eu sempre falo para os meus alunos, não faça doces em casa. Tenha uma doceria na sua casa. Desde a sua primeira encomenda, você precisa encarar aquilo lá como uma empresa. E linha produtiva e trabalho padronizado é uma característica de empresa e vai aumentar muito a sua produtividade. Então, receita, trabalhe de uniforme, né? Tenha aquela roupa que é de trabalhar. A embalagem, padronize a sua embalagem, encare aquilo lá como a sua empresa. Quatro, elimine os desperdícios. Eu tô falando de desperdícios de matéria-prima, né? De um leite condensado que você não raspa tudo, e até de tempo, né? Se você não segue a padronização, o que acontece? Você vai começar a gerar um desperdício de tempo, né? Se a sua mesa de montagem fica longe da sua pia e esse vai e vem que você faz, você tem desperdício de tempo. Se você não faz uma lista de supermercado, não tem uma agenda né, não tem aí um trabalho, não fez nada do que a gente falou anteriormente, aí você vai fazer uma encomenda e tem que ir 2, 3, 4 vezes no supermercado, né? Você está desperdiçando tempo, você está desperdiçando gasolina, você está desperdiçando material. Se você comprar mais do que você deveria, você pode jogar material fora, né? Então, todo esse processo precisa ser verificado para não haver desperdícios. Faça cronogramas, né? Não é nada difícil de se fazer. Num primeiro momento pode até parecer, meu Deus do céu, Camila, sua louca. Não, calma aí, vamos falar uma coisa. Defina prioridades. O que é prioridade eu fazer essa semana? Eu gostaria de fazer um artesanato e pintar essa caneta aqui de cor-de-rosa por fora, né? Mas eu tenho que fazer 5 cucas. Meu ramo é de cuca. Tô pensando aqui agora. Qual que é a sua prioridade? A minha prioridade é fazer meu marketing no Instagram, ir no mercado, isso, aquilo. Então defina. Quando você define, você consegue atacar primeiro as primordiais. Depois, se der tempo, você faz o que não é tão importante assim. E é o que eu falei no começo do vídeo, né? A gente não vai dar conta de tudo, mas a gente vai dar conta do essencial e fazer cada vez mais. Divida o tempo em blocos, né? Então, por exemplo, principalmente para quem trabalha além de fazer algo a mais, né? Então, você tem a parte da manhã, que você está em casa, sei lá, das 5 às 7. Aí depois você tem a manhã, que você está na empresa, então não dá. Aí eu tenho a hora do almoço, à tarde que eu estou na empresa. Mas eu tenho que passar para verificar, para visitar a minha avó todo dia. Ok, então aqui é a parte da visita da vovó. Então não posso, é primordial, é prioridade para mim. E depois eu tenho das 19 às 23 horas para trabalhar. Então isso é muito importante para a gente definir cronograma. Define e cumpra prazos. Então eu tenho que fazer meu logotipo. Quando que eu vou fazer? Não sei se vai dar tempo. Tem que dar tempo. Faz de conta que você tem um chefe lá te cozinhando. Tem que dar tempo. Quando você faz a lista, né, que eu falei, lista de atividades, follow-up. O que é follow-up? Verificar se foi feito. Mas era eu mesma.
ok? Volta lá e verifica. Foi feito isso aqui? Opa, foi. Esse não foi. Então, retorna aqui na minha lista de atividades. Registre o tempo. Camila, não tá rolando. Isso aqui, ó. Já tentei, mas eu não consigo. Não vai, não dá tempo, não sobra tempo. Ok. Então, você vai pegar um caderninho, ou o seu celular, ou um pedaço de papel de pão e vai registrar o seu tempo. Você vai acordar e vai falar, acordei 7 horas. Das 7 às 7h30 eu fiz isso. E vai registrando. E aí você vai identificar aqui onde você pode melhorar. Onde você consegue tirar aquela atividade e encaixar a outra. Tá? 6, item 6. Crie o hábito da manutenção preventiva. No nosso dia a dia, a gente sempre deixa para a hora que quebra alguma coisa, a gente consertar, né? A gente conserta. Então, quebrou a batedeira, eu vou mando arrumar. Quebrou a máquina de lavar, eu mando arrumar. A gente também, fiquei doente, aí eu vou no médico. Fiquei com dor de dente, aí que eu vou no dentista. Então, antes que isso aconteça, a gente se antecipa e faz a manutenção preventiva. Tanto da gente quanto da nossa casa, né? A minha geladeira já tem um tempo. Ou então eu tô ouvindo um barulho. Vamos ver o que é. Vazou a água. Vamos ver o que é isso, né? Eu vou impedir, muitas vezes, de que aconteça algo que, agora minha geladeira quebrou e eu não consigo entregar as minhas encomendas. Ou então o encanamento quebrou. É claro que algumas vezes vai acontecer um acidente, uma situação de emergência que a gente não conseguiu prever. Mas quando a gente cria esse hábito, muita coisa a gente consegue evitar. 7. Delegue. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de delegar algumas funções. Falo por experiência própria. Então, se você tem com quem delegar, talvez não a sua atividade principal, porque você que desenvolveu a sua receita, ou então você que tem cuidado da embalagem, mas enquanto você está fazendo isso, o que uma outra pessoa pode fazer? É quem mora com você, ou é algum familiar, ou alguém que possa te ajudar, e mesmo você tenha que pagar. Então, defina o que é importante para você fazer e, se for o caso, delegue. Eu sei que às vezes é difícil e que a gente tem uma natureza, muitas pessoas têm essa natureza de querer abraçar o mundo, de centralizador. Mas a gente precisa fazer um exercício para delegar e confiar em quem a gente delegou. Se você não está confiando em quem você está delegando, precisa mudar de pessoa. 5 S's. A gente consegue, isso aqui é comprovado, quando a gente pratica os 5 S, a gente aumenta a produtividade. Isso é utilizado, inclusive, em montadoras de veículo, para que a gente atinja uma alta produtividade. E o que é esses 5 S's? Descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida. Tudo isso aqui existe uma metodologia de trabalho. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre 5 S's no Faça e Venda do Receba Bem, por favor, deixa aqui no comentário. 9. Seja responsável e solucionador de problemas. Se você se comprometeu com alguém de entregar algo, por mais que seja uma bala de brigadeiro, entregue. Entregue, e se por um acaso acontecer um problema, ou antes, ou durante, ou depois da sua entrega, seja um solucionador de problemas. Sentar no chão da sala e chorar não é o caminho. Não vai resolver. Depois que tudo passar, que você resolver o problema, você pode sentar, você pode ir pro banho, chorar no banho, mas antes você precisa
solucionar os problemas. E por último, melhoria contínua. Não há linha produtiva, não há melhor confeiteira do mundo, não há melhor estabelecimento do mundo. Se você pegar uma confeitaria em Paris, que é o berço da confeitaria, que faça a melhor eclair do mundo, que nunca atrasa a entrega de um doce, ela tem alguma melhoria a se fazer. Ou no processo, ou no sabor, ou no atendimento, sempre a gente precisa melhorar. O dia que a gente achar que o nosso produto ou o nosso serviço não tem nada para melhorar, a gente vai vir aqui no começo do círculo de novo. Então não se esqueçam, sempre, 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 parem e olhem onde eu posso melhorar. O que eu vou fazer para melhorar? E aí, o céu é o limite. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Essa é uma pequena introdução à produtividade.